dia. Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Bom, agora nós vamos ter a última palestra aqui com este seu servo, né? Depois dessa palestra, nós temos que chegar hoje até BH, Belo Horizonte. Então, por isso a gente trocou com o irmão Ramon para fazer a palestra aqui agora e depois a gente vai, se Deus quiser. Tem sido um prazer para mim, para minha família, conhecer vocês, compartilhar com vocês. Tem sido uma bênção. Louvado seja Deus. Bom, vamos orar e depois vamos abrir a Bíblia no Mateus capítulo número 3. Vamos orar. Vamos orar aqui. Nosso Pai Celestial, agora nós vamos abrir a Tua Palavra e pedimos, por favor, nos dá a Tua presença por meio do Teu Espírito, para assim, Senhor, poder ler a Palavra corretamente. Por favor, toma todas as nossas mentes e corações para nós escutar a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vamos começar com uma ilustração. Vamos fazer um experimento mental. É um experimento, só que a gente não tem aqui as coisas, só vamos imaginar que a gente tem aqui as coisas. O experimento é, vamos colocar aqui na frente 3, como fala? Vasilhas, essa container. Como fala? Não o vaso, é uma vasilha. Recipiente, recipiente. Vasilha, isso. Então, você tem uma aqui na sua esquerda que está cheio de água muito quente. Água quase fervente. Quase fervente. Só para você suportar, tolerar o calor, né? Tem aqui na direita outro recipiente com água muito fria, quase gelada, muito fria. E aqui no meio você tem um terceiro recipiente com água, como vocês falam, temperatura ambiente? Morna. Isso, água morna, hein? Morna. Não, nem quente, nem fria, morna. Então, vamos introduzir a nossa mão, essa aqui, a minha mão esquerda, eu vou introduzir aqui na água muito quente. E a mão direita na água quase gelada. Depois de uns segundos aí, eu vou tirar as mãos e vou colocar na água morna. Olha, a pergunta é, a mão que ficou na água quente, como vai sentir a água morna? Fria. Fria. E a mão que estava na água gelada, como vai sentir a água morna?
Mas é uma mesma coisa, né? É uma mesma coisa, uma mesma água. Mas agora está produzindo quantas sensações? 2 diferentes sensações. É uma só realidade, é uma só água, mas se está experimentando de 2 formas distintas. Por quê? Porque a experiência da realidade, ela é interpretada pela experiência passada. E isso acontece com muitas coisas na vida. Olha, os prejuízos humanos são assim. Você interpreta a realidade baseado em experiências passadas. Tudo que nós somos poderia ser dito como uma acumulação de experiências que ficam interpretando constantemente a realidade. Sempre. Então, para que a gente está falando disso? Olha aqui. Porque assim como a experiência passada modifica a experiência presente, a experiência presente, então, pode ser enganosa, Pode conter um engano em nossa interpretação da realidade. Para que a gente está falando disso? Olha, vamos abrir, por favor, agora o Evangelho de Mateus, capítulo número 3. E vamos começar lendo aquele momento em que Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão. Mateus 3, verso número 16. Olha. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz, olha aqui, e eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A primeira coisa que nós temos que perguntar aqui é a seguinte: essa voz que Jesus está escutando, o mesmo Jesus acha proveito nessa voz? O mesmo Jesus tem benefício dessa voz? Ou essa voz falou somente para aqueles que estavam como testemunha da cena? O que vocês acham? Olha aqui, muitas pessoas pensam que aquela voz só era para aqueles que estavam em redor de Jesus. Mas olha, como Jesus compreendia a sua própria missão, como ele conheceu a sua própria missão, não era porque ele era Deus, sabendo todas as coisas, não era porque ele conhecia, assim como, vamos imaginar, Jesus em seu corpo, ele era humano, ele era um ser humano no seu corpo, mas sua mente era uma mente divina. Isso não é correto, isso não é verdade. A sua própria mente
ela foi desenvolvida em relação e com respeito às mesmas leis que desenvolvem as mentes das nossas crianças. A mesma coisa. Jesus teve a necessidade de aprender as lições da Bíblia nos joelhos da sua mãe. Ele aprendeu como nós. A Bíblia fala que Jesus aprendeu. A Bíblia fala literalmente que ele aprendeu. Olha, a Bíblia fala literalmente, Jesus aprendeu a obediência. Hebreus 5, verso número 7 até 9. Ele aprendeu a obediência. Então, as leis, as mesmas leis que desenvolvem a mente, as mentes das nossas crianças, foram as mesmas leis que desenvolveram a mente de Jesus. Uma coisa incrível, maravilhosa. Então, como Jesus reconheceu o seu tempo e a sua missão? Olha, quando ele tinha 12 anos, ele foi para o templo e olhou aí o sacrifício, na Páscoa. Ali ele por primeira vez compreendeu, reconheceu e aceitou o plano de Deus para ele. Incrível, maravilhoso. Imagina Jesus com 12 anos aceitando a vida do Pai para ele, aceitando que como fala vítima, esse sacrifício era uma sombra daquilo que ele iria ser, uma coisa maravilhosa. Agora, olha aqui, como Jesus reconhece que o tempo de finalizar o seu trabalho como carpinteiro, fala? Como um carpinteiro, como ele reconheceu que aquele tempo tinha finalizado e agora ele iria cumprir a sua missão como um pregador, um mestre de tempo completo. Como ele sabia isso? Olha, porque ele conhecia as profecias do livro de Daniel. E a evidência é que ele sabia que os exércitos romanos iriam rodear Jerusalém por causa da profecia de Daniel 9 e 11. Agora, quando Jesus escutou a João Batista começar a pregar, Jesus reconheceu o seu tempo para o ministério. Então, a voz que ele escutou não somente iria beneficiar aqueles que estavam presentes na cena, também essa voz foi para ele a confirmação do seu tempo, da sua missão, e para isso vai ser o deserto, para ele compreender a sua missão. Em ajuno, como fala ajuno? Não. Jejuar? Ele, para isso, foi como fala? Jejum. No deserto. Para ele compreender a sua missão em harmonia, comunhão com seu Pai. Então, vamos agora a analisar isto aqui. Essa voz que veio do céu para confirmar Jesus na sua missão, no seu tempo, no seu ministério. Essa voz que veio do céu para ele e para os outros que escutaram. Essa voz era uma experiência sensorial real. Sim. Com certeza. A Bíblia não está falando engano. Nunca. Era uma experiência sensorial real? Sim, com certeza.
Essa voz produziu movimento da cadeia interna de ossos do ouvido interno de Jesus. Com certeza, era uma voz real, uma experiência sensorial. Ele sentiu a voz, foi realmente uma experiência. Todos os que ficavam em redor de Jesus também escutaram a voz com uma experiência sensorial genuína, real. E agora, depois disso, Jesus vai para o deserto. Agora vamos ver o que acontece no deserto. Mateus 4:1 em diante. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Lembre que ele vai para o deserto para compreender mais a profundidade a sua missão, o seu ministério, mas o deserto vai ser a ocasião para o diabo tentar ele. Agora, olha aqui. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Esta fome que Jesus experimenta é uma experiência sensorial real? Sim. Com certeza. E o que acontece em um corpo humano depois de 40 dias de jejum? O que acontece? 40 dias jejuando. Olha aqui. O que acontece com... Vocês têm a palavra células. É a mesma palavra. O que acontece com as células neuronais depois de tantos dias de jejum? O que acontece? Enfraquece. Olha aqui. As nossas células neuronais tem uma parte delas que chama axon. É a mesma palavra no português? Axon? Axone. Isso. Muito obrigado. Essa parte da célula neuronal, ela está recoberta por uma coisa que é chamada uma mielina. Ela cobre. E essa coisa é como se fosse um aislante. Lembra que o axone vai transmitir um impulso elétrico, né? Então, essa cobertura é principalmente feita de grasa. De grasa, ela vai se nutrir de glucosa, grasa. O que acontece se você tem tantos dias em jejum? O que acontece? Ela pode enfraquecer. E quando ela enfraquece, pode descobrir o axone. E o axone descoberto fica como se fosse um cabre danhado, né? Machucado. Então, olha aqui. Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome. Imagina o corpo dele. O desejado de todas as nações fala que o corpo dele aparentava um corpo de um que estava por morrer. Um corpo magro, assim, muito fraco, um corpo debilitado. Muito possivelmente Jesus ficava tremendo. Olha, o meu pai, ele contava uma história para nós,
para meu irmão, minha irmã e eu. Quando ele era estudante de faculdade, às vezes eles não tinham nada que comer. E ele fazia às vezes uma só comida ao dia. Quando ele chegava a casa, porque a sua mãe, ela trabalhava para um doutor e ela guardava para meu pai comida. Então, às vezes, meu pai, ele ia para a faculdade sem comer. Mas ele estudou educação física. Ele é professor de educação física. Então, ele tinha que fazer algumas coisas esportivas, umas coisas assim, quando ele estava formando. E uma vez, o professor dele, de tem a palavra ginástica? Ginástica. Uma vez, o professor dele pediu para ele se colocar assim, em uma posição assim, tranquila, né? Quieto assim. E o meu pai, ele não conseguia, ele ficava assim, tremendo. Ele não conseguia. E o professor reconheceu que esse sintoma aí, era um sintoma da fome. E o professor falou para meu pai, você comeu alguma coisa? Não. Ah, por isso que você está tremendo. Então, o corpo humano, depois de tantos dias de jejum, ele começa a experimentar os sintomas reais. É muito possível que o corpo de Jesus ficava tremendo, emagrecido, muito forte pelo sol do dia, as temperaturas geladas no deserto, à noite de Judeia, uma coisa muito real. E depois de 40 dias, quando Jesus ficava debilitado, apareceu o diabo. Ele sempre vai aparecer no momento mais fraco. Ele esperou, olha, aguardou tranquilamente. Mas quando passaram 40 dias e Jesus experimentou a fome, apareceu o diabo. Olha aqui, Deus vai permitir Jesus ser tentado no momento mais fraco da sua humanidade. Para quê? Para mostrar até que ponto Jesus pode compreender os desejos que os humanos experimentam. Você acredita que Jesus tinha um desejo real, sensorial, genuíno de comer? Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, ele tinha um desejo real, lícito, genuíno de participar do alimento? Muito. Um desejo muito forte. E então, agora que o corpo dele fica fraco, debilitado, aparece o diabo. E que é o que o diabo vai dizer? Olha aqui. Lembra aquela voz que Jesus tinha escutado, que confirmou a ele no seu tempo, no seu ministério, na sua missão? Lembra? Agora o diabo vai pegar exatamente o conteúdo dessa voz. Exatamente. E vai falar. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus. O que é o que o diabo está questionando? O que é o que o diabo está questionando aqui? O que é o que ele está fazendo? Ele está tratando de fazer Jesus duvidar do conteúdo daquela voz que ele escutou. A voz proclamou a ele o Filho de Deus. Agora o diabo está questionando essa mesma coisa. Se tu és o Filho de Deus.
Agora, por que o diabo está questionando essa coisa aí? Por quê? Olha, vocês leem o desejado de todas as nações. Olha aqui. O desejado de todas as nações fala que o diabo assumiu a forma externa daquele anjo. Olha só, daquele anjo que apareceu para Abraão quando Abraão estava por sacrificar a seu filho, e aquele anjo falou: deixa, para já. Olha, o mesmo anjo que representou, como fala, a terminação da prova de Abraão, lá, foi o mesmo anjo que Satanás assumiu a forma para dizer a Jesus: olha, a tua prova terminou, finalizou já. E agora falou a Satanás tomando a forma daquele anjo. Agora eu tenho vindo para cá para dar você todos os favores do meu Pai. Mas antes de dar para vocês todos os milagres e favores do céu, eu só preciso uma coisa. O que eu vejo agora não aparenta ser um filho de Deus. O que eu vejo é um humano abandonado. O que eu vejo é um corpo quase por morrer. Eu não vejo uma expressão de um filho de Deus. Eu vejo mais uma expressão daquele anjo rebelde expulsado do céu. Eu não estou inventando nada. Tudo está nos desejados de todas as nações. Você aparenta ser o querubim rebelde. Você não aparenta ser o filho de Deus. Então, para eu dar para você os favores do seu Pai, do Pai Celeste, eu preciso uma prova de que em realidade você é o filho de Deus. Olha que coisa impressionante. Eu vou te dar todos os favores do céu, mas preciso uma prova. Se tu és o filho de Deus, dize para essas pedras que se convertam em pão. O que é aquilo que Satanás está tentando fazer com Jesus? O que é aquilo que Satanás está tentando fazer? Olha aqui. Satanás está apresentando para Jesus outra fonte de informação. Outra forma, outro meio de compreensão da realidade. Na realidade, Jesus já tem a declaração do Pai. Tu és o Filho de Deus. Jesus já tem a declaração do seu Pai. Mas agora Satanás está tentando fazer Jesus colocar seus olhos na experiência sensorial, visível e sensível. A experiência sensorial. Olhe para seu corpo. Você não aparenta ser um filho de Deus. Você aparenta ser o mesmo diabo. Olhe para seu corpo. Está tremendo pela fome? Você não aparenta ser um filho de Deus. Tem fome? Eu acho que nenhum filho de Deus fica com fome. Você aparenta ser um
querubim rebelde abandonado, um anjo caído. Jesus tem agora duas fontes possíveis para interpretar a realidade. Tem a palavra de Deus declarada e escutada por Ele mesmo. E tem agora a sugestão de Satanás para fazer da experiência sensorial a fonte para interpretar a realidade. Olha, o que Satanás está dizendo para Jesus é que a experiência sensorial aparenta ser mais firme, aparenta ser uma descrição mais exata da realidade que a palavra de quem? De Deus. Exatamente a mesma coisa que a serpente tentou fazer com Eva e conseguiu. Em verdade, Deus falou que vocês não poderiam comer de toda a árvore do jardim. Que incrível Deus falando isso. Olha aqui esta fruta tão bela, preciosa, maravilhosa. Olha, eu já comi dela. Nossa, uma experiência maravilhosa. Você pode comer também. Não pode, não posso. Deus falou que a gente não podia, mas Ele falou até que não poderia nem tocar. Ah, não. Toque aqui, olha, a experiência sensorial. Toque aí, conheça, sinta. É boa, né? Não acontece nada. Como agora? Experiência sensorial versus a palavra de Deus. Qual é a palavra que melhor descreve a realidade? Qual é? Esse é o assunto. Qual é a palavra que melhor descreve a realidade? Esse é o assunto envolvido no grande conflito. Vou contar uma história aqui. Olha, quando eu morava nos Estados Unidos, eu morei lá 2 anos e meio. Eu morei em uma cidade no estado de New Jersey, Nova Jersey, não sei, Nova Jersey, ali ao lado de Nova York. Eu morei lá porque eu fazia reportagem e estudava também inglês. Só que eu estudei inglês, eu fiz 2 semestres e um inverno. Nossa, aquele inverno foi um dos invernos mais difíceis dos últimos 20, 15 anos da Nova Jersey. Foi muito difícil. Muita neve. Muita neve, muito frio. Eu já conheci temperaturas fazendo reportagem aí afora de até menos 14 graus centígrados. Uma coisa, olha, o rosto fica endurecido. Você não consegue articular palavra, porque o rosto fica endurecido pelo frio, muito frio. Então, depois de uma grande nevada, eu tinha uma prova a outro dia na faculdade. E eu peguei uma bicicleta que eu tinha. Olha, se alguma vez você mora em um lugar com neve, depois da neve, não saia
em uma bicicleta. É um erro. É um erro. Então eu peguei a minha bicicleta sobre a neve. 1, 2, 3, já não lembro mais, mas era longe, uns 3, 4 quilômetros, não lembro. Mas peguei a minha bicicleta e comecei a ir à universidade, à faculdade. Só que quando eu cheguei, o frio era tão ruim que quando eu cheguei, eu não conseguia despegar, eu não conseguia tirar as minhas mãos do, como fala, volante? Guidão. Isso, eu não conseguia afastar, despegar, tirar as minhas mãos da guidão. Eu não conseguia, fiquei assim. Não conseguia. Porque os músculos, as articulações ficaram endurecidas pelo frio. Eu não conseguia tirar as minhas mãos. Olha, eu estava fazendo corportagem. Eu estava fazendo uma obra missionária. Eu estava estudando inglês. Olha, e ali, quando eu estava assim, que eu não conseguia tirar as minhas mãos, eu vi um amigo, ele era um companheiro de aulas, né? Companheiro de aulas, ele era de República Dominicana. E eu vi, assim, imagina a cena, eu assim, sem poder tirar as mãos, e ele passou assim, em um carro, era um Nissan Altima, nossa, um carro incrível, era um Nissan Altima do ano. Ele ficava dentro do carro dele, quentinho, nossa, quentinho, né? Tudo perfeito. Ele baixou o vidro, ele olhou para mim. Ele estava escutando uma música reggaeton. Conhece a palavra reggaeton? Reggaeton, conhece? É uma música horrível, terrível. Música terrível. Ele baixou o vidro, olhou para mim. Ei, Manuel, como você está? Te vejo agora na aula. Olha, quando eu vi isso, gente, eu comecei a lutar com Deus. Eu falei para Deus: como acontece, Senhor? Como acontece que esse garoto impio, um ímpio, está quentinho no seu carro, e eu estou aqui tentando estudar inglês, fazendo obra missionária, corportando, e eu fico aqui gelado? Como é que isso acontece com um filho teu, Senhor? Por que acontece essa coisa para mim? Eu até lembro que o meu de jejum esse dia foi uma barra de chocolate. Eu não tinha nada para comer. Alguém deu para mim uma barra de chocolate, eu comecei de novo na bicicleta e a barra ficou dura, nem conseguia morder pelo frio. Como acontece isso, Senhor? Será que você abençoa aos ímpios? E para nós, os teus filhos, você não abençoa, você esquece deles. Olha, é a mesma coisa que acontece quando você vê que os ímpios aparentam prosperar.
E você que quer servir ao Senhor, às vezes fica fraco. Às vezes fica pobre. Não tem nada na sua bolsa. O que acontece nessa tentação? É muito simples. Muito simples. Você tem a palavra de Deus que fala para descrever a realidade. Mas você tem a experiência sensorial que aparenta dizer a coisa contrária àquilo que Deus está falando. Então Satanás vai ser com você, ele vai fazer com você a mesma coisa que ele estava tentando fazer com Jesus. Satanás tenta tirar a sua mente da palavra para a experiência sensorial. Para que você acredite naquilo que você vê ou ouve, sente, experimenta. E agora, olha aqui. Agora vamos ver a resposta de Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Pergunta. Jesus havia escutado, ele tinha escutado a voz real, genuína, sensorial do Pai? Sim. Sim. Mas qual é a resposta de Jesus? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Pergunta: por que razão Jesus não fala com o diabo e disse para ele: olha só, eu escutei com meus próprios ouvidos a voz de Deus falar que eu sou o filho dele. O que você está falando, Satanás? O que você está falando aí? Eu escutei a voz de meu Pai. Porque Jesus não responde para a tentação da experiência sensorial com outra experiência sensorial? Por quê? Porque nesse contexto, nessa tentação, você só tem uma coisa, que é a coisa mais segura de todo o universo: a palavra de Deus escrita. Amém. É a coisa mais segura de todo o universo. E vocês sabem por que Jesus não citou, ele não usou a sua experiência sensorial com a voz de Deus? Por que não? Porque você e eu, na tentação, você e eu não podemos falar: eu vi a Deus falar para mim, eu escutei a Deus falar para mim. Não! Mas você e eu temos a mesma coisa que Jesus usou. Deuteronômio capítulo 8. Essa é a passagem que Jesus estava citando para Satanás. Deuteronômio 8, a palavra de Deus escrita. O que Jesus está fazendo? Olha aqui. Jesus está elevando a palavra escrita ao mesmo nível que a palavra de Deus que sai da boca do seu Pai.
Ele está elevando a palavra escrita ao mesmo nível daquela voz real, genuína, que ele escutou do céu. Não tem diferença. Escutar Deus falar realmente como Jesus escutou é também escutar a voz de nosso Pai falando aqui na palavra escrita. Amém. A voz que criou os céus e a terra é a voz que quedou aqui gravada na palavra de Deus. É a voz poderosa do Criador. Quedou aqui gravada, escrita na palavra de Deus. Foi a experiência anterior dele. Foi a experiência que ele viveu toda uma vida com a palavra. Ele recusou usar a experiência sensorial para responder a essa tentação de experiência sensorial. Ele ficou fixo na palavra escrita, acreditando que essa palavra que ele tinha escutado, que essa palavra que ele tinha conhecido, que essa palavra que ele tinha memorizado era mais segura que toda coisa no universo. Pastor, ele não tinha confiança em sua natureza humana, né? Nada disso. Olha aqui. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Olha aqui. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 16. A gente vai ler até verso 19. Fala assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. O apóstolo Pedro conseguiu olhar, ver com seus próprios olhos a majestade do Senhor? Sim. Onde? No monte, lá. A gente fala o monte de la transfiguração. Vocês como falam? Sim, O monte da transfiguração também? Verso 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Olha, Pedro também conheceu essa voz? Essa voz do Pai também moveu a cadeia de ossos no ouvido interno de apóstolo Pedro? Com certeza. Mas olha aqui. Verso 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Mas agora, olha aqui. Verso 19. E temos, isso é, além disso, além de nós ter escutado a voz de Deus do céu, e temos muito firme a palavra dos profetas. Olha aqui que coisa. A palavra dos profetas é apresentada como muito firme, depois de falar da sua própria experiência com a voz do céu. Para o apóstolo Pedro, a palavra de Deus é muito firme em comparação com a voz de Deus do céu. A palavra de Deus escrita é a coisa mais firme, mais segura, em que você e eu podemos confiar na hora da tentação. Amém. E para quê? Para quê? Quando nós acreditamos na palavra de Deus, e na hora da prova,
em vez de ir para a experiência sensorial, nós vamos para a palavra escrita de Deus e nós lembramos da palavra, repetimos essa palavra, colocamos as nossas mentes na palavra e a atenção na palavra. O que acontece? Olha aqui o que acontece. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Deus fala assim, verso 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas, pergunta, onde estão as grandiosas e preciosas promessas? Onde estão? Aqui, na palavra de Deus. Grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que a gente tem grandiosas e preciosas promessas aqui na palavra de Deus? Para quê? Para que por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Como nós podemos ser feitos participantes da natureza divina? Como nós podemos ser feitos participantes dessa natureza? Como? Por as promessas grandíssimas e preciosas da palavra de Deus. Todas as suas promessas são de nós. Amém. Todas as suas promessas são para nos usar na hora da tentação. Porque elas nos fazem participantes da natureza divina. Para quê? Olha para quê? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A palavra de Deus nos faz participantes da natureza divina, para que os desejos, as paixões do mundo não dominem mais sobre nós, mas a natureza divina vai dominar, a graça de Deus vai dominar e nós podemos vencer na hora da prova. Amém. Glória a Deus. E por que isso aqui é muito importante? É muito importante, meus amigos, porque o tempo vai chegar. O tempo vai chegar onde é muito possível que a gente experimente as mesmas coisas que Jesus aqui está experimentando. O tempo vem quando nós podemos ser tentados até sentir e experimentar fome. Na hora daquela tentação, a gente vai ser tentado para pensar: será que Deus esqueceu de nós? Será que o que eu vejo agora aqui na frente é mais seguro que aquilo que a palavra fala? Será que a adoração para aquele que pede adoração e ele me dá pão para comer,
Será que aquele que pede para ele adoração, para me dar pão, é uma melhor opção que acreditar na palavra? A hora vem quando nós seremos tentados pela experiência sensorial para acreditar, para nos tentar acreditar que a experiência, a fome, o abandono, as dificuldades são melhores descrições da realidade que a palavra. Mas naquela hora, gente, nós temos que lembrar que a coisa mais segura e firme no universo inteiro é a palavra do Senhor. Naquela hora, nós temos que lembrar, repetir e ter nossa atenção nas palavras de Deus para nós. Elas nos vão fazer participantes da natureza divina para escapar da corrupção que há no mundo. Só a palavra, acreditar a palavra e não em nossa experiência. Também vem a hora, e vocês podem estar sendo já tentados desta maneira. A hora é muito possível que todos nós estemos sendo tentados para crer que, em concordância com nossa experiência passada, será impossível vencer a tentação. Por quê? Porque eu já caí, eu já experimentei caída, eu já fiquei fraco no passado, na minha experiência. Baseados na nossa experiência, será possível vencer agora? Basados em nossa experiência, não será. Mas a palavra de Deus está falando para nós. E a gente tem que deixar de pensar em nossa experiência, deixar de olhar para nós agora e só colocar a mente fixa nas palavras de Cristo falando para nós. Essas promessas vão se cumprir, essas promessas são verdadeiras, são poderosas. Atenção sempre na promessa. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa, fiel, firme e segura de todo o universo. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, louvado seja teu nome por o poder da tua palavra, Senhor. Nós acreditamos que tua palavra é a coisa mais segura do universo inteiro. Portanto, na hora da tentação, permite, Senhor, permite que nós coloquemos as nossas mentes fixas, seguras na tua palavra e não em nossa experiência. Por favor, Senhor, lembra para nós todas as tuas promessas. Faz que nós possamos aprender, memorizar, meditar nessas promessas para usar elas na hora da tentação. Por favor, Senhor, nos ajuda a permanecer firmes nas tuas promessas, acreditando nelas, aguardando e esperando o seu cumprimento fiel em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo todo esse congresso, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja teu nome, em nome de Jesus. Amém.